Nesse vídeo eu vou falar da Lido. E eu vou primeiro fazer um sumário da Lido, explicar o que é que ela é, e depois a gente vai para o gráfico e vamos fazer uma análise do preço. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aí no vídeo para mim, se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda para continuar me acompanhando e dá o seu apoio aí, compartilha o vídeo para ajudar o canal a crescer um pouco mais. Se você quiser, pode comentar aqui embaixo quais vídeos que você quer que eu traga aqui para o canal, que eu vou tentar atender vocês aí. Mas nesse vamos falar da Lido, então vamos lá. A Lido ele é um protocolo de liquid staking. Para a gente entender, a gente tem que entender primeiro o que é o staking. E staking é quando você trava sua cripto num protocolo e aí a sua cripto que ficou lá travada, ela vai ser usada para algum tipo de validação ali dentro daquele sistema. E você ganha um rendimento por isso. Só que no staking você fica sem liquidez, porque a cripto que você travou lá, você não pode usar ela enquanto ela está travada. Você pode a qualquer momento ir lá e tirar ela e usar. Mas enquanto ela está lá, você ficou sem liquidez, você não pode usar ela. Então aí surgiram os protocolos de liquid staking, que a proposta é você fazer o staking e permanecer com liquidez. Como que funciona isso? Você vai travar a sua cripto em staking e vai receber uma outra cripto no lugar. E aí essa outra cripto você pode usar ela, então você continua com a liquidez. Então a Lido é isso, um protocolo de liquid staking. E aqui na Lido você vai travar Ethereum em staking e você vai receber no lugar daqueles Ethereums, você vai receber o token STETH, que é um token colateral ao Ethereum. Tá? Esse token ele sempre vai ter o mesmo preço do Ethereum. E aí você pode usar esse token, você pode vender, negociar ele. Mas quando você quiser resgatar os seus Ethereums de volta, você precisa devolver esse STTH e pegar o seu Ethereum de volta. E a Lido, ela tem o token de governança dela, que é o LDO. Então, se você quiser investir na Lido, se você quiser comprar a cripto Lido, é o token LDO que você compra. O STETH é o colateral do Ethereum que você vai receber se você usar ali a plataforma da Lido. Então, beleza, vamos dar uma olhada aqui em alguns sites, informações e ver o gráfico da Lido. Vamos lá, vamos começar mostrando aqui o site da Lido. A gente tem aqui, né, STTH, que é o token que você vai receber. A gente tem aqui o TVL da Lido em 38 bilhões de dólares. O que que é isso? Isso significa que travaram na Lido o equivalente a 38 bilhões de dólares em Ethereum. E a Lido ela tá te dando um rendimento aqui de 2,6% ao ano. Então, se você travar Ethereum na Lido, você vai receber 2,6% ao ano. Esse rendimento vem em STTH. Tá? E aí, para você fazer o staking aqui, você pode vir aqui ou aqui, tanto faz. Os dois botões vão para o mesmo lugar. Vamos clicar aqui. Aí, olha só, aqui no site da Lido, você vai conectar a sua carteira, vai pôr aqui quantos Ethereums você quer. E aí, para cada Ethereum que você colocar, você recebe um STETH. Você vai pagar essa taxinha aqui, né, de 12 centavos de dólar, e você tem essa taxa aqui de 10%. O que que é isso? Esse 10% não é sobre o Ethereum que você travou, é sobre o rendimento que você recebeu. Tá? Então, esse rendimento anual aqui, ó, 2,6% ao ano, a Lido ela pega 10% desse rendimento. Tá? Então, aqui, 2,6% provavelmente já está descontado esses 10% aqui. Então, você travou Ethereum aqui, você recebe STTH e recebe um rendimento anual de 2,6%. Aqui a gente tem o total de Ethereum travados, aqui a gente tem o total de endereço travado e o total em dólar travado.
Um ponto interessante, né, na Lido que faz ela ser bastante usada é que se você quiser colocar Ethereum, se você quiser fazer staking de Ethereum direto, né, no Ethereum, você vai precisar de no mínimo 32 Ethereums. E aqui na Lido você pode fazer com qualquer quantidade, tá? Então isso faz a Lido ali ser bem popular. E aí, vamos seguir aqui, olha só, vamos aqui no DeFi Lama, porque olha só, a Lido hoje, ela é o segundo maior protocolo de DeFi que a gente tem, isso em TVL. A Lido ela tem hoje, ó, 38 bilhões de dólares de TVL, 38 bilhões travados no protocolo da Lido. Primeiro lugar é a Aave com 73 bilhões. Né? Então, a Lido aí, um dos protocolos mais importantes, né, que a gente tem no mercado. Então, esses 38 bilhões de dólares, ó, vamos até voltar aqui no site da Lido, 38 bilhões travados na Lido, ou seja, gerou 38 bilhões de tokens de market cap para esse token STETH. E aí, se a gente olhar lá nas principais criptos do mercado, as maiores criptos do mercado, a gente vai ver que esse token da Lido, o STETH, ele já é o nono maior token do mercado. Já é a nona maior cripto do mercado. Então, esse TVL lá, ó, de 38 bilhões, gerou um market cap aqui de 38 bilhões, né, para esse token. E isso fez dele o maior token colateral do mercado. Olha lá, o colateral de Ethereum da Lido é o maior colateral do mercado. Aqui, abaixo dele, a gente tem esse outro colateral de Ethereum aqui. E alguns anos atrás, o maior colateral de mercado que a gente tinha era o colateral do Bitcoin, o WBTC. Agora é o STETH, né, que é o colateral de Ethereum da Lido. Olha o WBTC aqui agora, ó, ele está em 15º lugar no mercado. E o Ethereum da Lido está aqui em 9º lugar. Mas aí, como eu falei, esse STETH é o colateral da Lido, não é o token dele, não é a cripto da Lido. Então, se você quiser investir na Lido, não é o STETH que você tem que comprar, é o LDO. O LDO ele está mais embaixo aqui na lista, vamos achar ele aqui. Ele está abaixo do 100 ali. Aqui, segunda página. Ele tá aqui, LDO. Esse aqui é o token da Lido, tá? A cripto da Lido. Então, vamos entrar nela aqui. Vamos dar uma olhada nela aqui agora. Olha lá, o token LDO, tá? É quando você quer investir na Lido, então, o que você está comprando é o LDO. Hoje, ele tá na posição 115 do mercado, valendo $1,26. Aí a gente tem aqui alguns pontos muito importantes, né? Fornecimento total do token, 1 bilhão é a quantidade máxima do token e o fornecimento total que já foi emitido é 1 bilhão. Ou seja, 100% do token LDO já foi emitido, então ele não tem mais inflação. Eles não vão ficar emitindo mais tokens, isso é muito bom. Tem esse fornecimento circulante aqui que está um pouco abaixo, porque essa diferença aqui é uma diferença que está travada ali entre os donos do protocolo. Mas 100% do token já foi liberado, então isso é bom porque ele não tem inflação. Tem um ponto interessante que muita gente gosta de olhar, que é você olhar a relação da capitalização de mercado com o TVL. Tá? Então, o TVL da Lido hoje é 38 bilhões de dólares. O market cap do token LDO é pouco mais de 1 bilhão. Se você fizer aqui uma regrinha de 3, você vai ver que esse valor aqui de 1 bilhão equivale a aproximadamente 3% desse TVL aqui. Tá? Então, isso é um valor baixo.
A AVE, por exemplo, o token da AVE ele equivale a aproximadamente 6% do seu TVL. Aqui no LDO equivale a 3% do TVL. Isso aqui vai mostrar o quê? Duas opções. Ou o token está subvalorizado, porque ele tem uma fatia muito pequena comparado ao seu TVL, ou então o protocolo não joga parte desse valor para o token. E isso também é uma coisa que acontece aqui na Lido. Como assim? Deixa eu explicar melhor. Esse token LDO, ele só serve para a governança dentro do protocolo da Lido. Ele não recebe nenhum valor desse TVL aqui. Então, uma coisa que seria muito bom se o protocolo da Lido fizesse, que ia gerar valor para o LDO, seria se eles retornassem parte dos lucros do TVL para o token. Como que eles poderiam fazer isso? Eles poderiam pegar parte do lucro e usar parte desse lucro para comprar token LDO. Isso ia gerar uma pressão de compra e ia fazer o token subir. Outra opção que eles poderiam fazer é pegar parte do lucro e dar algum rendimento para quem tem token LDO. Então, são duas coisas que o protocolo Lido poderia fazer que ia gerar um grande valor para a cripto deles, que ia gerar uma grande pressão de venda e poderia trazer uma grande valorização. Mas eles não fazem nada disso, tá? Hoje o LDO ele serve só para governança, né, e para especulação ali de você investir na Lido, né? Se você acredita ali no protocolo, você compra ali o token LDO e investe nele. Então tem esse ponto negativo na Lido, que os rendimentos que eles têm no protocolo não volta nada para o token, mas como vocês viram ali, um dos maiores protocolos que a gente tem no mercado cripto hoje. E aí, então, vamos dar uma olhada lá no gráfico da Lido, no gráfico da LDO. Vamos começar aqui no gráfico semanal. E olha só, aqui no semanal, a gente vê que o gráfico da Lido está numa tendência de baixa no gráfico semanal. Porque, olha só, vamos pegar aqui esse pincel aqui. Aqui, ele estava vindo numa tendência de alta. Ele estava fazendo fundos e topos cada vez mais altos. Fundos e topos ascendentes. Então, ele estava numa tendência de alta. Quando ele perdeu esse fundo aqui e fez um fundo mais baixo, ele entrou numa tendência de baixa e começou a fazer fundos e topos cada vez mais baixos, tá? Então, ele ainda está numa tendência de baixa no semanal. E aí, a gente pode, por exemplo, traçar alguns canais aqui, mas antes do canal, olha só. Em uma tendência de baixa, o normal é ele continuar numa tendência de baixa. Então, ele fez aqui fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. O normal era agora ele vir e fazer um outro fundo mais baixo aqui. Só que, quando a gente tem um canal de alta, normalmente ele rompe para baixo, que foi o que aconteceu aqui. E quando a gente tem um canal de baixa, normalmente ele rompe para cima, tá? Então, um canal de baixa, o normal é ele romper para cima. E aí, a gente tem outro ponto muito interessante aqui. Vamos apagar esses rabiscos aqui, ó. Quando ele estava na sua tendência de alta, ele fez aqui um topo duplo e reverteu para a tendência de baixa. Agora, ele está fazendo aqui um fundo duplo que pode estar revertendo para uma tendência de alta. Sempre que a gente está numa tendência, quando inverte a tendência, normalmente a gente encontra ou fundo duplo, topo duplo, ou ombro, cabeça, ombro, tá? Então, aqui ele estava numa tendência de alta, encontrou um topo duplo, poderia ser um topo triplo, poderia ser um ombro, cabeça, ombro. E numa tendência de baixa, ele vai normalmente encontrar um fundo duplo,
um fundo triplo ou um ombro, cabeça, ombro invertido. E aqui ele está fazendo um fundo duplo. Mas aí vamos primeiro traçar aqui essa tendência aqui, tá? Eu gosto sempre de traçar esses canais aqui. Vamos tentar traçar aqui um canal de baixa, tá? Vou tentar acelerar um pouco aqui, que eu não quero que o vídeo fique muito grande, não. Mas a gente tem esse canal de baixa aqui. Vamos tentar traçar ele aqui, ó. Já vou ajustar aqui, peraí. Olha só. Assim, vamos deixar assim. Tá, vamos deixar assim. Olha só. Canal de baixa normalmente rompe para cima. Eu peguei assim porque a gente pega esses fechamentos aqui, a gente pega esse toquezinho aqui na linha do meio, pega partindo dessa vela. Aqui eu peguei esse fechamento aqui, pegou esse fechamento aqui. Tá, aqui no alto peguei esse fechamento, mas você poderia colocar a linha mais para cima aqui também. Mas eu gosto muito de colocar nos fechamentos ali, que aí é bom que pegue esses dois toques aqui, pegue esses fechamentos aqui, pega esse toque médio aqui, esse toque médio aqui. Então, olha só, nesse canal de baixa, o normal é romper para cima. Se ele romper para cima, como que a gente calcula o alvo? A gente poderia dobrar o canal de alta aqui. Tentar pôr ele bem em cima aqui. Aí. Tá, então, se ele romper esse canal de alta, o certo seria ele vir aqui em cima. Tá, então, se ele rompe mais ou menos por aqui e vem tocar mais ou menos por aqui, olha lá, ó, se ele vier tocar aqui, ele vai estar vindo aonde? Ó, nesse topo aqui, tá vendo? Então, ele voltaria para esse topo aqui dos 4 dólares. E aí, olha só, ele pode sim ter terminado essa tendência de baixa e entrado numa tendência de alta porque ele fez aqui um fundo duplo. Vamos dar uma olhada aqui nesse fundo duplo, então. Olha só. Fundo duplo, né? Como que a gente calcula o alvo? Ele fez aqui um fundo e ele tem um gargalo aqui. A gente tem que traçar uma linha aqui nesse gargalo, tá? Pode ser ou no fechamento da vela ou pode ser no topo aqui da vela. Eu vou traçar aqui no topo para ele pegar esse reteste aqui, tá? Então, você traça aqui uma linha, olha lá, e você traça uma linha daqui até o fundo. O fundo pode ir também no fechamento da vela ou no último toque. Vou pegar aqui no fechamento, tá? E aí você projeta isso aqui para cima. Então, esse fundo duplo, o alvo é ele voltar para cá, para os 2 dólares e 10 centavos. E aí, o que é muito interessante desse fundo duplo aqui é que, olha só, ele rompeu, né? Ele fez o fundo duplo, rompeu aqui e retestou o gargalo aqui do fundo duplo, tá? Então, rompeu, tá fazendo um pullback e agora ele precisa romper isso aqui, romper esse topo, que aí vai ser um pivô de alta. E aí ele vai voltar primeiro para cá, para os 2,10. E se ele voltar para cá, ele vai estar rompendo aquele canal de alta que a gente traçou lá. Esse canal de alta aqui, olha só. Se ele voltar para cá, ele vai estar rompendo esse canal de baixa, na verdade, né? E aí rompeu esse canal de baixa, provavelmente ele vai voltar aqui para cima. E aí, quando a gente tem um fundo duplo, uma coisa também que é muito bom a gente olhar, que dá mais força para o fundo duplo, é se a gente tem alguma divergência aqui. Eu gosto de olhar divergência principalmente no RSI. E aí, olha só, se a gente olhar só esses dois fundos aqui, não tem muita divergência, né? Porque aqui a gente pode traçar
ou pegando da vela ou pegando do fechamento. Se a gente pegar do fechamento, a gente tem fundo descendente e aqui um fundo quase lateral, né? Ligeiramente ascendente. Mas se a gente pegar aqui da vela, né? Do toque da vela, aí não tem divergência. Tá? Agora, se você quiser pegar esses três fundos aqui, esses três fundos, né? Esse e esse, aí a gente tem uma divergência. Aí a gente tem uma divergência, né? De fundos descendentes aqui e fundos ascendentes aqui. Então, pegando esses três fundos, a gente tem divergência. Pegando só esses dois aqui, não tem muito, não. Tá? Mas, de toda maneira, parece, né, que ele fez um fundo aqui para reverter de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. E aí, vamos ver aqui. Tá, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pôr rapidinho aqui as médias móveis. Tá? Para o vídeo, eu não ia mostrar para o vídeo ficar mais curto, mas vamos mostrar rapidinho. Média móvel, ele ainda está embaixo da média de 50. Para ele ter uma explosão forte, ele precisa ter esse cruzamento aqui, ó, das médias menores, que é a média de 9 e a de 21, cruzando a amarela para cima. E aí a gente vai ter todas as médias apontando para cima. Aí a gente teria, igual a gente teve aqui, aí a gente teria um movimento mais forte. Tá? Por enquanto ele ainda não cruzou. Se acontecer esse cruzamento aqui, a gente pode ter uma explosão mais forte ali, tá? Lido. E aí vamos ver aqui no diário rapidinho. Olha lá, aqui no diário, tá? Não vai ter muito segredo, tá? Porque como ele fez esse fundo duplo aqui no semanal, teve esse gargalo aqui do fundo duplo, né? Que ele rompeu e retestou. Então, ele tá num ponto aqui muito importante, tá? Que é retestando esse topinho aqui do fundo duplo, tá? Então, a Lido não pode perder esse fundo aqui. Se ela perder esse fundo, vai invalidar o fundo duplo que ela fez e aí provavelmente ele vem para cá para baixo ou talvez até fazer um fundo mais baixo. Então, ele não pode perder esse fundo aqui, que é o reteste da saída do fundo duplo, e ele precisa romper esse topo aqui, que seria um pivô de alta. Tá? Então, ele fez um fundo duplo, rompeu o fundo duplo, retestou, e agora ele precisa se manter aqui em cima e romper esse topo aqui, que vai ser um pivô de alta. E aí ele vai primeiro para cá, para os 2 dólares e 11, e depois ele vai lá para cima, né? Para os 4 dólares. E aí, só para a gente encerrar, vamos voltar aqui. Né? Se ele segurar aqui e vier para cá, provavelmente ele vai vir para cá depois, né? Para os 4 dólares. E aí, para ele continuar subindo acima desses 4 dólares, aí só se a gente continuar num momento de mais afrouxamento monetário ali na economia americana, tá? Aí só se a gente continuar reduzindo taxa de juros para ele poder ir além disso, tá? Mas, sim. E aí, se for além disso, né? E a gente pode dobrar aqui de novo. A gente poderia dobrar esse canal aqui de novo, tá? Mas, a princípio, ele está num ponto muito importante aqui. Se perder essa resistência, ele deve voltar aqui para baixo. Eu acredito que não deve perder. Eu acredito que ele deve fazer aqui um pivô de alta e voltar primeiro para cá e depois para cá, para os 4 dólares. E para ele continuar subindo e vir para cá, para os 8, aí a gente vai depender de mais injeção de liquidez no mercado, né? Bom, tá aí então um vídeo da Lido, um dos maiores protocolos que a gente tem no mercado cripto, um dos maiores protocolos de DeFi, protocolo muito bom, muito importante, muito utilizado. O token LDO não consegue pegar tanto valor de mercado como poderia, muito por conta, né, do protocolo não reverter para o LDO uma parte ali dos rendimentos que ele tem. Mas assim, isso eventualmente isso poderia mudar no futuro, né? Se os donos do protocolo ali decidem fazer essa mudança de pegar parte dos rendimentos e devolver para o token LDO
ou com compra do token, ou entregando rendimentos para quem tem o token, aí sim seria uma mudança muito positiva, né? Que poderia trazer uma alta bem forte ali para o token da Lido. Mas tá aí, meu sumário da Lido, minha análise do gráfico. Espero que tenha gostado. Deixa o seu like aqui no vídeo, comenta, dá o seu apoio, interage comigo aqui. E tamo junto aí. Até o próximo vídeo.